Oi, eu sou Débora Dilo e nós vamos começar hoje uma série de estudo bíblico. A Bíblia é um livro milenar de conhecimento, de direcionamento, de formas de sabedoria, de condições para lidar melhor com as emoções, com a liderança. É um livro assim que inclui qualquer tipo de ação que você queira ter. Se você não souber, você pode consultar. É como se fosse um GPS para a vida. E a gente às vezes nem imagina que um livro desse exista, né? Eu quero ler hoje para vocês o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele foi escrito aproximadamente há 1400 anos. Gente, é muito tempo atrás, mas vocês vão ver como isso é atual. Como a gente consegue aplicar a palavra bíblica de forma atual, em 2020, né? E o que acontece com a nossa vida, às vezes, quando a gente não está dentro dessa palavra, ou quando a gente fica perdido, sem saber como se comportar, ou como agir, qual o direcionamento, né? Para mim, a Bíblia, a palavra de Deus em especial, a Bíblia, ele é uma das ferramentas de consulta, é uma das ferramentas de direcionamento. Me ajuda muito a diminuir o erro, sabe? E isso tem acontecido e por isso agora eu não quero mais que isso seja só para mim. Por isso, o motivo de eu estar aqui multiplicando isso para vocês, tá bom? Eu tenho pedido a Deus a direção e Ele tem me dado. E esse vai ser meu primeiro versículo para vocês. Na verdade, eu vou ler uma parte desse capítulo, que é do Salmo 37. Salmo 37, um dos autores é Davi. Davi foi o rei de Israel e foi um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, não é porque ele era um cara santo, não, viu, gente? Porque na Bíblia fala toda a verdade. Fala das pessoas como elas eram e como nós somos, de verdade. O lado bom, o lado ruim, as coisas que não eram aprovadas por Deus, as coisas que Deus se agrada. E Davi cometeu muitos erros, mas ele também se arrependeu de muitos erros. Que isso sim faz com que a gente seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando a gente comete um erro, quando a gente percebe que aquilo não é condizente com uma ética, com questões de princípios bíblicos, mas a gente se arrepende, a gente se quebranta, a gente entrega isso para Deus. Você não precisa ficar falando isso para todo mundo, mas para Deus não adianta você esconder, porque Ele sabe, Ele conhece o seu coração, tá? Então, mesmo que você ainda não o conheça, Ele te conhece. Pode acreditar no que eu te falo. Eu vou ler aqui para vocês uma parte do Salmo 37, tá? Quem tiver Bíblia pode abrir para acompanhar. Minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Eu vou ler a parte da Bíblia e depois vou ler o pedaço de estudo, ok? Não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva murcha e como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu quero muito dar ênfase nesse versículo 5. Então, é Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu vou ler aqui o estudo, depois eu volto nele, tá bom? O estudo fala o seguinte: Davi nos convidou a deleitarmos no Senhor e a entregarmos tudo o que somos, temos e fazemos a Ele. Mas como pode ser isto? Deleitar-se em alguém que significa experimentar. Deleitar, perdão, significa alguém experimentar grande prazer e alegria em sua presença. Isto só acontece quando conhecemos bem a tal pessoa. Deste modo, para deleitarmos no Senhor, devemos conhecê-lo melhor. O conhecimento do seu grande amor por nós fará com que, de fato, deleitemo-nos nele. Entregar-se ao Senhor significa submeter tudo
nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos bens e talentos ao seu controle e à sua direção. Entregamo-nos a Deus significa confiar nele, acreditando que o Senhor pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos. Devemos estar dispostos e esperar pacientemente que Deus, para que ele decida o que é bom para nós. O que eu tenho percebido como na minha vida profissional? Eu sou coach, sou master coach, eu lido com muita gente e eu tenho percebido que as pessoas têm tido muito arrependimento de atitudes, de escolhas que têm feito na vida. E o que acontece? Por que a gente às vezes se arrepende? A gente se arrepende porque a gente não pensa antes, a gente não planeja antes. E quando você está conectado com Deus, o que acontece? Você começa a entender que todo esse processo de decisão, ele requer um planejamento, uma escolha, uma direção antes de tomar uma decisão. Antes de um comportamento, antes de uma compra, antes de entrar num novo relacionamento, antes de entrar de um novo estudo. Por quê? A gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente não sabe se aquela compra é uma opção boa, a gente não conhece isso. Então, para que a gente possa minimizar tudo isso, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, porque Ele sabe o que vem pela frente, Ele conhece, é o único que é onipresente, onisciente e onipotente. Então, com isso, a gente começa a entender que Ele vai nos direcionar, não somos nós. A gente não tem essa capacidade sozinha. Por que eu te convido a fazer isso? Eu não convido você a fazer isso porque eu te digo que isso é a melhor forma. Eu te convido porque eu fiz isso na minha vida, porque eu faço isso na minha vida há muitos anos. E vocês não têm ideia de como isso tem sido para mim a melhor decisão, a melhor escolha. Hoje eu erro muito menos quando eu faço as minhas escolhas. Quando eu decido com impulsividade, eu acabo metendo pés pelas mãos. Eu acabo fazendo tudo de uma forma muito desconfortável. E quando é Deus te direcionando, você faz ou age ou se comporta ou fala de uma forma mais suave. Aquilo não dói, aquilo não te causa constrangimento, sabe? Então, assim, muitas vezes é para não fazer nada. Muitas vezes é só para ficar em silêncio, só para ficar quieta. Então, eu quero te convidar a entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais tudo ele fará. Se você ainda não conhece a Deus, eu te convido a seguir comigo. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui, vou lendo alguns versículos para a gente chegar a um encontro com o Senhor. E desde já eu quero que você saiba que eu estou orando por você, orando por esse caminho que nós vamos trilhar juntos, tá? Fiquem na paz, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.